Olá amigos, eu sou Mauro, técnico do Museu da Eletrônica, e este é o Laboratório do Museu. Se você está chegando hoje aqui no canal, se inscreva e ative as notificações e visite lá as playlists. Você vai encontrar vários vídeos separados lá por área de interesse. Tudo sobre eletrônica antiga, eletrônica do século XX, rádios, TVs, valvulados, aparelhos de som, instrumentação e muito mais. Bom, no dia de hoje seria um dia normal para fazer unboxing em algum aparelho que algum amigo inscrito do canal enviou para cá, mas esse rádio está na bancada e ele já está aberto, ele está fora da caixa, e isso acontece quando a gente fala de aparelhos valvulados. Eu tenho a metodologia sempre a mesma, eu não abro as caixas das pessoas que mandam aparelhos para cá, mas como se trata de um rádio valvulado e ele está muito sujeito a sofrer algum dano no transporte, então a gente abre quando chega a caixa, envia fotos para o proprietário para que ele veja a situação que o rádio chegou aqui na bancada, e se houver alguma avaria, então ele vai ver que essa avaria aconteceu durante o transporte. Dito isto, justificado por que esse rádio não está na sua caixa, né? Esse rádio pertence ao Neivaldo, que mora na cidade de Limeira, em São Paulo. Ele entrou em contato comigo ano passado, fez algumas perguntas sobre os rádios valvulados. Na época me questionou quanto que eu poderia dizer que valia esse rádio, né? E eu disse para ele o que eu digo para todo mundo: eu não sei avaliar, porque eu não faço comércio de rádio, eu não vendo, eu somente compro. Compro para o acervo do museu, mas não vendo. Então eu não sei o valor que os rádios valem, a não ser por aquela referência que existe, claro, na internet, nos grupos de venda, enfim, e as ofertas que a gente vê. Bom, como a gente está falando de um rádio valvulado e a gente está falando de um aparelho que muito provavelmente foi fabricado nos anos 50, né? Na década dos anos 50, é provável, eu não ligo, então eu não vou ligar esse rádio. Segundo o proprietário, ele disse que o rádio liga, ronca, mas não acende as válvulas. Essas foram as palavras dele. Bom, se liga, ronca e não acende as válvulas, tem um curto-circuito aí dentro, então. Então esse ronco com certeza não é do alto-falante, porque se as válvulas não acendem, elas não estão oscilando, né? A saída de áudio só pode produzir som no alto-falante se a válvula estiver acesa e oscilando e tiver alimentação. Então esse ronco que ele descreve, com certeza é um curto-circuito aí dentro, provavelmente no transformador de força. Se eu ligar esse rádio, posso causar um grande dano ao equipamento, ao rádio, né? Ele pode até fumacear e até pegar fogo, porque esse ronco não é uma coisa normal, né? Claro. Uma outra coisa que vale a regra para valvulados, e isso é uma dica para você que gosta de valvulados ou que eventualmente vai se aventurar no mundo das montagens de aparelhos valvulados, amplificadores, rádios, seja o que for, nunca ligue aparelhos valvulados direto na rede elétrica. Não faça isso. Para ligar aparelhos valvulados, você precisa usar um isotrafo ou um transformador isolador. Um transformador isolador, ele vai por um processo galvânico, ou seja, ele terá dois enrolamentos separados, né? Um enrolamento que normalmente nós podemos chamar de primário, mas não faz diferença chamar de primário ou secundário, foi só uma convenção. Então um enrolamento vai ligado na rede elétrica pública, seja ela 110, 220, não importa, e o enrolamento que nós vamos chamar de secundário, então vai fornecer a tensão que o nosso rádio precisa, ou rádio, amplificador, ou seja o que for, para trabalhar. Por que não ligar aparelhos valvulados direto na rede elétrica? Por um motivo muito simples. Todo aparelho valvulado, ele trabalha com tensões altas, já é uma característica dele, né? Ele precisa de tensões altas para as válvulas funcionarem, então a gente chama isso de alta tensão. E aqui vai um esclarecimento. Num dos últimos vídeos que eu fiz aí no canal,
eu me referi a usar alta tensão no capacitor variável, e algumas pessoas criticaram dizendo que tensão da rede elétrica de baixa tensão, né, vai dar uma confusão na cabeça de vocês. Eu vou tentar não gerar essa confusão, mas o que acontece? No mundo da eletrônica, todas as tensões que trabalhamos, ou a imensa maioria das tensões que nós trabalhamos, são tensões baixas, na ordem de 3, 6, 9, 12 volts, 24 volts, 36 volts. São tensões normalmente que se trabalha em bancada. Então, no mundo da eletrônica, quando a gente se refere a alta tensão, a gente está se referindo a tensões acima de 100, 150 volts, por exemplo, os valvulados, né, que trabalham aí com 150, 200 volts. Isso então nós chamamos, e até mais, nós chamamos de alta tensão. E é por isso que quando eu aplico a tensão da rede elétrica pública, né, através da lâmpada série nas placas de um capacitor variável, eu chamo de alta tensão, porque eu estou chamando no contexto da eletrônica. Agora, quando você vai para o mundo da engenharia elétrica, alta tensão se refere a casa de milhares de volts, logicamente, né? 15, 16, 17, 18, 30, 40 e assim por diante. A tensão, isso se chama alta tensão no mundo da engenharia elétrica. Então vamos separar assim: no mundo da eletrônica, as tensões são mais baixas, e por isso quando nós falamos de tensões mais altas, que é o caso dos valvulados, a gente chama de alta tensão. E no mundo da elétrica, a baixa tensão do mundo da elétrica, então, é a rede pública, 110 ou 220 volts, e a alta tensão são as redes de transmissão, né, de energia. São mundos diferentes, o mundo da engenharia eletrônica e o mundo da engenharia elétrica. Eu espero que vocês tenham entendido. Bom, então, por que não ligar um rádio valvulado direto na rede pública? Porque o rádio valvulado, além dele trabalhar com tensões mais altas, ele ainda tem o chassis, né, que é metálico. Isso está presente em todos os rádios valvulados, dá para afirmar até, a não ser nos muito primitivos, né, que não tinham chassis metálicos, mas esses são tão raros que a probabilidade de chegar na bancada é muito pequena. Então, se nós temos um rádio valvulado lá da década de 40, 50, 60, ele tem um chassis, e esse chassis pode estar energizado. O rádio valvulado pode ter um transformador de força, como pode não ter, assim como também os televisores, né? E tanto é que nessa época os aparelhos recebiam o apelido de rabo quente. O que significa rabo quente? É quando um dos polos da rede elétrica é usado direto no chassis do rádio. E então as tensões são rebaixadas via resistores de fio de alta wattagem, né? E normalmente os filamentos estão em série para poder rebaixar a tensão e alimentá-los. Bom, então não ligue se você tem rádios valvulados, não ligue direto na energia. Você precisa de um transformador isolador, ou pelo menos em bancada precisa de um transformador isolador. Um outro instrumento que é indispensável para trabalhar com aparelhos valvulados é o variac. O que é o variac? É um equipamento que varia a tensão da rede, como se fosse uma fonte ajustável, né? Não deixa de ser uma fonte ajustável. Ele vai variar a tensão da rede, que nós estamos, rede alternada, né? Vou usar essa expressão alternada, tensão alternada. Então suponha que você tem um transformador isolador, né, que está, um isotrafo, né, ou um transformador isolador, que está recebendo no seu primário a tensão 220 da rede e no secundário 110. Esse 110 que você iria aplicar direto no rádio valvulado, você passa por um variac e você consegue variar de 0 a 110. Por que isso? Porque num equipamento que trabalha, um rádio, por exemplo, que trabalha com tensão alta, se você logo aplicar a tensão mais alta, que seja os 110 volts de trabalho nele, e ele tiver curtos lá dentro, curtos-circuitos, ele tiver capacitores em curto, ou qualquer situação, você causa danos ao circuito, você aumenta o dano no circuito. Então, como é que se deve trabalhar com um rádio valvulado? Você vai usar um variac. Se ele estiver setado aqui, ajustado para 110 volts, você vai começar com a tensão mais baixa, 20 volts, 30 volts, 40 volts, e você vai aumentando a tensão gradativamente
para você ter uma situação em que você não vai causar um dano no rádio. Ah, Mauro, mas eu uso a lâmpada série. Bom, tudo bem, você também pode usar a lâmpada série. Só que a lâmpada série, ela não é tão eficiente para valvulados como é para os transistorizados. Nos transistorizados, a lâmpada série, quando você coloca a potência, quando você seta a potência da lâmpada série até 3 vezes a potência de consumo do seu aparelho, o aparelho vai funcionar em regime normal, mesmo passando pela lâmpada série. Aparelhos valvulados, eles têm um comportamento diferente e uma potência de consumo diferente. Então, o que eu sugiro, e é o que eu faço, aparelhos valvulados, transformador isolador, para isolar a tensão que vai alimentar o aparelho, e a segunda coisa, o variac, para aplicar tensões menores no aparelho. Bom, como o proprietário relatou que o aparelho liga, ronca, mas não acende as válvulas, eu não vou ligar esse rádio, porque eu já sei pelo relato dele que existe um curto-circuito aí dentro. E se eu ligar esse rádio, mesmo que eu ligue com baixa tensão, com 20 volts, por exemplo, eu ainda corro o risco de danificar alguma coisa. Vamos fazer o seguinte então. Eu até posso ligar o rádio daqui a pouco, na sequência desse vídeo. Mas primeiro nós vamos fazer uma análise visual nesse rádio. Vamos entender a situação desse rádio. Vamos desmontar ele, vamos olhar o circuito dele e vamos visualmente fazer uma análise para entender. Antes disso, vamos comentar um pouco sobre o que o proprietário falou da marca do rádio. A única referência que existe nele de marca é essa inscrição que tem aqui no visor, Robert, não tem nada mais, né? Robert em inglês. Tudo aqui está escrito em inglês, nós não temos referência para a língua portuguesa, então há a possibilidade, eu não sei, possivelmente esse rádio tenha sido fabricado fora do Brasil. Não sei sinceramente, porque uma coisa era muito comum nessa época aí, né? Existiam, e se você pegar revistas antigas você vai ver isso, eu creio que até já mostrei no canal alguma vez, era muito comum ter kits de rádios à venda. Então as próprias pessoas, os técnicos, por exemplo, compravam os kits, mandavam fazer os gabinetes, montavam os rádios em bancada, nas suas bancadas em casa, e vendiam esses rádios como rádios montados. Então esse pode ser o caso. Pode ser que alguém comprou esse kit importado, onde vinha logicamente no kit o mostrador do rádio também, e montou. E acabou vendendo nessa época, né? Pode ser isso, porque se ele tivesse uma marca de uma fábrica conceituada, sei lá, RCA, Zenith, né, Philips, ou qualquer outra marca, estaria impresso em algum lugar aqui, e ele não está. Então, o que eu aposto desse rádio é que ele foi montado por alguém em algum momento, talvez com um kit que veio de fora do Brasil, né? O que nós vemos aqui é um mostrador que tem 3 faixas de onda. Ele tem aqui ondas médias, né, aqui. Aí tem uma outra faixa, ondas curtas, e uma terceira faixa aqui. Aqui ele tem uma indicação de megahertz, então a gente vê ondas curtas. E aqui ele tem uma indicação de kilohertz, de 10 a 90. E aqui de 55 a 500, então claro, né, 550 a 1500 kHz. Ou uma outra coisa que chama atenção é que normalmente nesses rádios se usava megaciclos no Brasil, né? E aqui a gente vê kilohertz e megahertz. E aqui long wave. Bom, dito isso, nós temos aqui o volume, tonalidade. O cordão dele está funcionando direitinho. Isso é legal, ó. Está funcionando o cordão direitinho. O ponteiro, muito bonito o ponteiro, né? Ó, o estilo do ponteiro dos anos 50, bem legal, legal mesmo, né? E aqui a chave de ondas. Como eu já disse no canal, eu não fico mexendo nisso aqui, porque eu não sei a condição que está, se não tem muita sujeira incrustada. A chave de ondas está bem pesada, eu não vou forçar. Na verdade, pela chave de ondas ela tem 2 posições só, né? Eu não sei dizer agora quantas faixas tem esse rádio. Aqui atrás ele tem uma tampa metálica que
com certeza não é original, né? Não é o estilo da época essa tampa aqui. Em algum momento foi adaptada essa tampa. O cabo está aqui, uma flecha antiga, né? Da época. Pode ser que seja original, não tenho certeza. E vamos abrir agora e fazer então aí uma análise visual desse rádio. Bom, o que nós encontramos aqui então? A primeira coisa que dá para notar que alguém lixou aqui. Não sei, o proprietário não havia me comentado nada sobre isso, mas alguém passou uma lixa aqui literalmente, talvez estivesse muito enferrujado, né? O que é normal para rádios valvulados tão antigos. E o que a gente vê aqui é que talvez a minha suspeita se confirme, porque as válvulas são americanas. Aqui a gente vê a RCA, General Electric. Então é provável que ou esse rádio foi fabricado nos Estados Unidos, ou o kit veio para o Brasil e alguém montou aí e vendeu o rádio. Eu não consigo ver a marca das bobinas, daqui não é possível ver, mas o que a gente vê aqui então é uma presença de bastante ferrugem. O alto-falante lá, ó, dá para ver que o alto-falante está bastante enferrujado aqui. Então é provável que esse rádio ficou muitos anos guardado em algum lugar, mas ele está relativamente limpo. A imensa maioria dos rádios que a gente vê estão sujos. Essa limpeza é um problema. É muito melhor que o rádio esteja muito sujo quando chega na bancada do que limpo. Porque se ele está limpo, alguém limpou. E se alguém limpou, causou problemas. Dá para ver aqui, por exemplo, que tem um fio aqui arrebentado. Ó, o fio que liga na bobina de AFI, aqui na válvula amplificadora, está arrebentado. Então alguém mexeu aqui. Eu vou soltar o chassi, vou tirar para fora ele e vamos examinar por baixo para ver o que a gente encontra aqui. Bom, então a primeira coisa, os fios do alto-falante estão soltos. Esse tipo de alto-falante, ele já na época, né, esses alto-falantes aqui já vinham com o transformador. O transformador que faz o casamento de impedâncias já está junto aqui. No mais, aqui dentro até que está bem íntegro. Agora vamos olhar o chassi pela primeira vez com esse ângulo de visão aqui. Então vamos lá. O que a gente encontra aqui? O fio aqui está solto. Provavelmente esse fio aqui era emendado aqui no alto-falante. Mais uma válvula aqui, ó. Essas três válvulas aqui são General Electric, RCA. Agora eu acho que eu consigo ver. Douglas, isso aí. Eu consigo ver as bobinas aí, ó. Bobinas Douglas. Ok? Agora, o que a gente tinha visto lá, o cordãozinho então que liga ali no eixo do variável está funcionando. Ó. É um cordão muito simples. O ponteiro fica direto no eixo do variável e tem um cordão ligado lá no eixo de sintonia. Então, beleza, está funcionando. Vamos ver aqui agora. Aqui não parece que foi lixar. Aqui tem marca de lixa também, ó. Alguém tirou esse chassi para fora e deu uma lixada nele, ó. Bom, as lâmpadas de iluminação do dial não estão aqui. Aqui alguém andou enrolando um fio, ó. Aqui alguém mexeu. Vamos dar uma atenção para a parte de baixo desse rádio agora. A parte eletrônica dele, né? Vamos falar da eletrônica desse rádio. Vamos analisar pontualmente aqui a situação desse rádio. Então eu vou
Ficou melhor com o celular na mão agora, para mim poder compartilhar com vocês a situação desse rádio aqui, na parte eletrônica dele, né? Vamos começar por aqui, ó. Aqui a gente já encontra o transformador de força. E o capacitor eletrolítico original já foi desligado, ó. Os fios estão desligados. Alguém em algum momento adaptou um eletrolítico mais moderno aqui. Só que foi um trabalho bastante amador, porque não tem solda. Alguém enrolou aqui o lead do capacitor eletrolítico, enrolou aqui, e o outro fio também está enrolado. Não parece ser um trabalho recente. Parece que isso aqui é uma coisa mais antiga, eu não tenho certeza. Mas é o que está aparecendo aí. O que mais que nós temos? Ó, aqui também, ó. Alguém enrolou aqui. Dá para notar claramente, ó. Aqui tem mais um fio enrolado, ó. Aqui, ó. Eu não sei se quem fez isso sabia o que estava fazendo. Provavelmente sim. Porque como é que a pessoa ia saber que tinha que enrolar um fio daqui até aqui? Se é que isso está certo. Mas é uma gambiarra, né? Olha aqui, ó. Mais um capacitor que estava enrolado. Esse aqui também tá, ó. Ó, enrolado aqui também. Então, vou deixar como estava aqui, temporariamente, né? Depois a gente vê o que vai fazer. Aqui tem, ó, mais aqui, ó. Um capacitor solto. Esse resistor aqui também tá solto, ó. Foi só enroscado aqui no terminal da válvula. Aqui. Bem mal enroscado, né? Aqui tem mais fios, ó. Mais fios que foram só enroscados, ó. Então é bastante estranho isso. Por que um técnico, vamos imaginar que foi um técnico que fez isso. Por que ele enrolou esses fios, enroscou desse jeito? Se o mínimo que a gente imagina é que o técnico faça uma solda. Olha aqui também, ó. Ó. Fios enrolados, ó. Vem aqui desse resistor, que vem aqui da bobina de FI. Aí vem aqui, enrola e segue aqui, ó. Bom, meus amigos, a situação não é boa desse rádio. Os capacitores estão bem envelhecidos, né? Ó, esse aqui aqueceu, acabou se deformando, né? Então é um trabalho extenso. É difícil de fazer esse trabalho. Na prática, o que tem que fazer com esse rádio? Tem que desmontar ele e montar outro rádio. Isso aqui não é um reparo. Infelizmente, isso aqui não é uma situação que às vezes a gente vê no YouTube, que o colega pega um rádio que está inteiro, substitui um rádio ou uma televisão, né? Substitui os capacitores antigos por capacitores de poliéster e o aparelho funciona. Eventualmente algum resistor danificado, aberto, alterado, o aparelho volta a funcionar. Nesse caso aqui não cabe esse tipo de coisa, né? Porque a gente tem tantas adaptações aqui, né? Tantas coisas que foram feitas de maneira incorreta, que não é viável fazer simplesmente uma substituição de capacitores aqui e esperar que o rádio vai funcionar. A melhor situação para esse rádio é desmontar o circuito dele, limpar, claro, esse chassi precisa limpar, tirar toda essa ferrugem e oxidação. Eu estava olhando a bobina aqui, ó. Olha a situação da bobina aqui. Olha aqui. Ela está soltando aqui a proteção que ela tem, né? Ela está tão envelhecida, ó, a cera que protege os fios, que ela acabou soltando. Bom, é um trabalho extenso, não é uma restauração fácil, né? É um trabalho que demanda bastante tempo, paciência sempre, toda restauração demanda paciência, logicamente, né? E aqui agora vocês podem ver o porquê que eu não ligo um aparelho que chega aí nessas condições, né? Olha aqui, ó, outra coisa que tá estranha aqui. Esse aqui é o potenciômetro de volume.
Então ele liga aqui, né? Aqui está o cabo de força. Cadê os fios aqui do volume? Ó, não estão mais aqui. Não estão mais. Onde é que foram parar os fios do volume? Então em algum momento alguém tirou. E isso aí, infelizmente, complica tudo, né? Complica uma restauração. É possível? Sim, é possível. O problema é sabermos se é viável, né? Se é um projeto que é viável. Vou conversar com o proprietário. O meu objetivo com esse vídeo, acredito que foi alcançado, que é repartir com vocês a situação desse rádio, né? E se o proprietário julgar que vale a pena para ele, normalmente as pessoas que fazem esse tipo de projeto são pessoas que têm algum apego sentimental ao aparelho, né? O aparelho foi de algum familiar, e a pessoa quer recuperar o aparelho, quer voltar à vida, né? Quer devolver a vida a ele, mas é um projeto grande, né? Não é um projeto simples de fazer. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa apresentação aí desse rádio Robert, que ao que parece foi fabricado nos Estados Unidos, né? Temos aí válvulas americanas, temos um dial Robert, um mostrador aqui com essa palavra impressa, mas não há como afirmar. Legal? Muito obrigado até aqui, até o próximo vídeo.